Nossa, quanta gente bonita. Ô, Breno, pode ficar aqui comigo. Pessoal que está aí no cantinho, Bruna, chega para cá. Não, eu quero você mais perto. Eu quero vocês bem pertinho, vem chegando. Quem está em pé, isso. Para quem não me conhece, meu nome é Érica. Eu sou do interior do Rio, de Volta Redonda. Alguém aqui é do Rio, do estado do Rio? Estado do Rio. Estou aqui há 1 ano, nos Estados Unidos, e depois, no final, a gente vai ter a oportunidade de se conhecer mais, né? Da gente bater um papo, conhecer um pouquinho mais a história um do outro. Mas estou muito feliz, com muita expectativa no meu coração, porque eu tenho certeza que Deus tem algo para falar conosco hoje. Ele não te trouxe aqui à toa, existe uma razão para isso. E o Senhor vai falar com você. Então, eu oro, Pai, para que os corações sejam abertos. Eu oro, Espírito Santo de Deus, para que toda distração não prevaleça, para que o Teu Espírito Santo se apodere de nós, para que o Teu Espírito Santo fale dentro da nossa alma, todos os pensamentos que não são Teus, possam ir embora agora no nome de Jesus. Nós declaramos a nossa conexão com o Senhor ligada nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Bom, se eu fosse dar um tema para essa mensagem de hoje, o tema seria Deus te vê. Ele está te vendo. E glória a Deus por isso, porque Ele nos vê. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia comigo em 1 Samuel 16, 1. 1 Samuel 16, 1. Fala assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Eu não sei se vocês conhecem a história de Davi. Hudson, vamos te ver. Eu não sei se vocês conhecem a história de Davi, mas eu vou dar uma contextualizada aqui para vocês entenderem. Havia um rei em Israel e esse rei era Saul. Havia um profeta em Israel e esse profeta era Samuel. Samuel era aquele que elegia o rei. E Saul fez o que era mal aos olhos do Senhor. E Deus encontrou um substituto para Saul. E esse substituto foi Davi. E nesse versículo aqui, Deus está dando essa orientação para Samuel, de que ele teria elegido um novo rei para Israel. E esse rei era Davi. E eu acho interessante que ele fala na palavra, quando Deus está se comunicando com o profeta Samuel, que seria aquele que iria ungir, ele fala: tenho provido para mim um rei. E quando a Bíblia fala esse tenho provido, o provido significa tenho escolhido, tenho eleito, tenho chamado para mim um rei. E esse rei era Davi. E aí Samuel vai, segue as orientações de Deus, vai até a casa de Jessé. E na casa de Jessé ele encontra os filhos de Jessé, que eram muitos. Jessé tinha vários filhos, homens. E Jessé começa a apresentar os seus filhos, os filhos para Samuel, para que Samuel escolhesse qual seria o eleito. E a princípio Jessé escolhe quem? O mais velho. O mais velho, porque o mais velho era mais robusto, o mais velho era um líder, o mais velho tinha uma postura que parecia ser uma postura de um rei. E a princípio, quando Samuel vê, Samuel fala: é esse, o Senhor já está aqui resolvido, já está resolvido o problema, já temos o rei de Israel. E aí vem uma das passagens que eu gosto muito na Bíblia. Deus diz para Samuel: Samuel, não olhe para a aparência. Não faça como os homens e olhe para a aparência. A gente faz isso. A gente escolhe as pessoas e elege as pessoas pela aparência. Numa loja, por exemplo, se alguém entra para comprar alguma coisa bem mais vestido, às vezes o tratamento vai ser completamente diferente, não é? Porque aquela pessoa está bem vestida. Mas na lógica de Deus, é diferente. E isso até me fez lembrar, quando, assim que eu me formei, eu fiz uma entrevista de emprego para ser apresentadora de um jornal.
E aí eu fui, comprei um terninho, fui toda bonitinha. Quando eu cheguei lá, só tinha modelo do Rio Grande do Sul, igual a Miriam. Aí eu falei, gente, eu nunca vou ser escolhida. Todo mundo aqui é tão muito lindas, modelos as meninas. E eu falei, eles vão olhar para a aparência. E olharam, não fui escolhida. Mas o que eu quero dizer com isso? Existem, às vezes, profissões que você precisa ter uma postura. Mas com Deus é tudo diferente. Com Deus, às vezes, aquele que é o mais belo, aquele que é o mais bonito, pode ser que nem tenha aquele coração tão belo assim. O Senhor nos escolhe pelo nosso coração. E aí é que precisa entrar a nossa preocupação. Porque eu posso estar bonita aqui, com maquiagem, com meu cabelo feito, mas como que está o meu coração? E Samuel, então, não escolhe o primeiro. E vão passando-se os filhos, ele apresenta um por um, até que chega Davi. Davi foi o último. Davi foi a última opção do homem. A última opção do seu próprio pai. Porque nem o próprio pai de Davi acreditava que seria Davi. E às vezes é assim com a gente também, né? Às vezes as pessoas que a gente mais ama não acreditam tanto na gente assim. Não colocam tanta fé, não colocam tanto crédito. Mas o Senhor nos vê. E glória a Deus porque Ele nos vê. Ele nos escolhe pelo nosso coração, pelo nosso propósito. Então, o mais jovem, aquele que aparentava ser insignificante aos olhos do homem, é escolhido por Deus. E aí, eu queria destacar essa história, eu fiz esse contexto de Davi ter sido escolhido rei, porque eu quero que essa história nos ajude a trazer 3 pontos aqui, nessa noite de reflexão, tá? O primeiro ponto é que Deus viu Davi. E Deus vê você. Às vezes, a gente tem essa impressão de que, mas, Senhor, eu sou tão inadequada, eu não tenho capacidades, eu não tenho habilidades, eu me sinto despreparada, eu me sinto invisível, eu estou tão cheia de pecado, tem tanta coisa dentro de mim que me afasta do Senhor. Mas Deus, Ele nos olha com tanto amor, que Ele não nos vê da maneira como a gente é hoje. Ele nos vê no futuro. É como se Ele, que é o detentor do tempo, e tem o passado, o presente e o futuro nas mãos, Ele já olhasse para Gil e falasse, Gil, eu sei como você vai ser daqui 10 anos. E você vai ser perfeita, você já é perfeita. E Ele olha para a gente e fala, sabe aquele problema que você tem, aquela ansiedade que você sente? Isso não vai ser mais um problema para você daqui 10 anos. Essa insegurança que você sente no seu coração, não vai ser mais um problema para você daqui mais tempo. Porque eu te vejo no futuro. E para a gente é difícil entender, porque a gente pensa, e se vê agora? E eu, quando me olho no espelho, o que você vê quando você olha no espelho? O que você vê? Porque às vezes a gente só vê coisas negativas sobre nós. Às vezes a gente não vê todo o potencial. Mas quando Davi é eleito o rei de Israel, ele era só um menino. Ele era só um adolescente, franzino, sem muito potencial. Mas foi ele que o Senhor escolheu. Deus, Ele escolhe e ama Davi do jeito que ele estava. Ele não tinha palavras bonitas, ele não era um militar, do jeito que você está. É do jeito que você está agora, que o Senhor te ama e te escolhe. E enquanto a gente estava louvando aqui, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, que o Senhor sentia saudade de algumas vozes que estavam aqui adorando a Ele. E isso me fala tanto de Deus, me fala tanto desse amor que Ele sente por nós. Porque somos muitos aqui, mas a sua voz é única. E se você não adora, se você não busca, é a sua voz que Ele vai sentir falta. É daquela voz que não está sendo cantada que Ele vai sentir falta. Porque você é único para Ele. E Davi tinha esse valor único para Deus. A prova maior do amor do Pai é que, mesmo com os nossos pecados, Ele nos aceita, nos ama e nos acolhe. Em Romanos 5:8 vai dizer assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Ele não morreu para os santos, Ele morreu para os pecadores. Ele morreu por mim e por você. Então todos nós, pecadores, recebemos desse amor, e essa é a maior prova de amor. Porque morrer por alguém que a gente ama é fácil. Agora morrer pela humanidade, gente,
A humanidade é feia. O ser humano é pecador por natureza. E ele morreu por essa humanidade. Existe maior prova de amor do que essa? E aí, quando eu penso em Jesus, ele olhava para a prostituta e ele não via o pecado da prostituta. Ele olhava para a adúltera e ele não via o pecado da adúltera. Ele olhava para o cobrador de impostos e ele não via o pecado do cobrador de impostos. Ele olhava para o mentiroso e ele não enxergava o mentiroso. Ele enxergava o potencial daquelas pessoas. Ele enxergava o que aquela pessoa seria no futuro. E não conseguia enxergar naquele momento. Ei, eu estou falando com você. O Senhor enxerga o seu potencial. Ele não enxerga o seu pecado. Você não é marcado pelo seu pecado, pela sua condenação, por aquilo que te traz condenação. A especialidade de Deus é ver dentro da gente aquilo que nem a gente consegue enxergar que a gente tem. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque Ele nos vê dessa maneira. Porque somos tão limitados. E às vezes a gente se sente que não tem nada para entregar. Mas Ele sabe, você tem algo para entregar. E pode ser pequeno para você, mas para mim é lindo. É como receber um presente do Dia dos Pais. A minha mãe, ela tem até hoje guardada um cabide com as minhas digitais. Era pequenininho, então tem um cabide com todas as minhas digitais lá. Para mim hoje eu olho e falo, pequeno, insignificante, parece um trambolho. Mas para ela, a minha filha com 5 anos fez isso para mim. É especial. E às vezes nós podemos nos sentir assim perante a Deus, sem muita coisa de valor para entregar, sem muita coisa, mas para Deus é especial, porque Ele olha e fala, olha só o que a minha menina fez para mim, porque para Ele, Fabi, você é a menina dele. Nós somos, os pais sempre vão ver os filhos como crianças, né? Como se, os meus meninos, e nós somos assim para Ele, temos esse grande valor. E aí, essa semana no meu trabalho, chegou uma máquina nova de impressão, e essa máquina, ela está sendo substituída por uma máquina que já tem lá, só tem uma atualização, mas é quase a mesma máquina. E aí tinha uma pessoa lá, treinando, né, passando todas as informações, e eu descobri que essa máquina fazia um monte de coisa que eu não sabia que a máquina fazia. E a máquina estava lá o tempo todo na minha frente, e eu não sabia de todas as funcionalidades que essa máquina tinha. E eu fiquei pensando nisso. Essa máquina tinha um manual de instrução o tempo todo. Alguém aqui lê manual de instrução de algum produto? Olha só, poucos. Nossa, gente, tem alguns poucos remanescentes aqui que leem o manual. Vocês são exceção, tá? Vocês são exceção. Poucas pessoas leem o manual de instrução. A gente só chega, liga na tomada e vai vamos ver, vamos fazendo os testes. Talvez a gente nunca vai usar todas as funcionalidades, porque a gente nem sabe que aquelas funcionalidades estão ali. Mas na página 37, lá nas letras pequenininhas, está escrito alguma coisa sobre a funcionalidade. E por que eu estou dando esse exemplo? Nós somos uma obra do Senhor, um eletrodoméstico, alguma coisa assim. Pensa assim comigo, vem comigo que vai fazer sentido. E você tem um manual. E esse manual foi feito por quem? Por Deus. Ele fez o manual, Ele sabe o modus operandi de cada um aqui. E Ele leu todo o manual. Você não leu. Você é o eletrodoméstico, mas você não leu todo o manual. Você nem sabe o que está escrito lá na linha 37 da página 5 do seu manual. Mas Deus sabe. E Ele sabe tudo que você é capaz de fazer. Porque Ele te criou, porque Ele te conhece. A gente olha e fala, não, isso eu não consigo, isso não é para mim. Nossa, eu tenho as minhas limitações. Mas Ele fala, não, você consegue. Porque eu conheço o seu manual. Eu peguei e escrevi. E está aqui na minha cabeça. Porque eu te vejo e eu te chamo pelo nome. Eu não falo, ei humanidade. Eu falo, ei Patrícia, ei Tiago. Eu te chamo pelo nome. E é diferente, é pessoal. É um relacionamento pessoal, é completamente diferente do que qualquer outro amor que a gente possa um dia ter vivido, experimentado nessa vida. E às vezes é engraçado que quando a gente não se enxerga, Deus levanta pessoas que nos enxergam e nos empurram.
e falam: vai, você consegue, vai dar certo, você pode. E é bom isso, gente, graças a Deus, pelas pessoas que me empurraram. Eu tive muitas pessoas que me empurraram. E eu falava: não, por favor, não, outra pessoa, escolhe outra pessoa, amor. Mas o Senhor falava: ai, não, tá bom, eu vou aceitar esse desafio só uma vez. E aí você vai. Então dê glória a Deus pelas pessoas que tiram você da sua zona de conforto. E que fazem você fazer coisas que você naturalmente não fariam. Elas estão sendo usadas por Deus para ver um tesouro precioso que já tem dentro de você e que você talvez não tenha visto ainda. Então, Deus te vê. Guardou isso aí no seu coração? Ponto 1. Ponto 2. O chamado de Deus, ele não começa com uma tarefa. Ele começa com identidade e pertencimento. Antes de você chegar e fazendo todas as coisas, não. Primeiro você precisa entender a sua identidade e entender que você pertence. Davi se tornou um rei. Mas antes de se tornar um rei, sabe o que o Senhor falou para Davi? Em 1 Samuel 13:14, Deus disse assim: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, nesse momento, Deus não está dando uma lista de tarefas. Davi, Davi, você vai fazer coisa pra caramba, porque Davi fez coisa pra caramba. Deus não está fazendo isso. Deus está falando: Davi, olha só, você é um homem segundo o meu coração. E essa é a sua identidade. Mais importante do que fazer é ser. E o que você tem sido? Às vezes a gente tem os rótulos e a gente acha que a nossa profissão é quem nós somos. Quem você é? Ah, eu sou um doutor. Ah, quem você é? Ah, eu sou pai. Às vezes a gente acha que esses rótulos que a terra nos dá determinam a nossa identidade. Mas não. Quem Deus diz que você é, determina a sua identidade. Então o seu rótulo não está na sua profissão. Se o chamado fosse uma função, qualquer coisa pode anular. Uma demissão, você já perdeu o seu chamado. Não está vinculado à sua profissão. E aí um outro versículo ainda, Deus diz outra coisa sobre Davi. Em 2 Samuel 7:8, Deus diz: eu te tirei do curral de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Então a identidade de Davi não estava em cuidar das ovelhas, porque Deus já via o futuro dele. Deus fala: eu tiro você daqui e eu te coloco em exposição, porque isso daqui não é a sua identidade. Cuidar das ovelhas não é a sua identidade. Ser um pescador não é a sua identidade. A sua identidade é que você tem um coração como o meu e você foi chamado para reinar. E eu posso dizer o mesmo para você. A sua identidade é que você tem um coração do Senhor batendo do seu coração. É que você foi chamado para reinar com Cristo. É que você é amado. É que você é desejado. É que o Senhor cuida de você. E você é filho amado. Essa é a sua identidade. Quando a gente sabe quem a gente é, as coisas que a gente precisa fazer, elas acontecem muito naturalmente. Elas vão acontecendo. Porque eu já entendi quem eu sou. Eu já sei o que eu preciso fazer. Mais do que as tarefas, o Senhor tem interesse em que você, que é filho, volte, esteja na mesa e coma do pão e seja filho. Só seja filho. A gente não sabe ser filho. Eu sei que nem todos aqui têm bons relacionamentos com os seus pais. Mas a maioria das vezes a gente consegue levar para essa identidade de Deus ser o nosso pai, como é o relacionamento com os nossos pais. A gente chega dentro de casa, a gente abre a geladeira da casa dos pais, eu estou à vontade, é o meu lugar ali, eu deixo louça sem lavar, eu sei que minha mãe vai vir, depois vai pegar, coitada das mães, meu Deus do céu, a gente fica mais folgado, a gente fica tranquilão, tá tranquilo, assiste um filme de qualquer roupa, a gente fica à vontade. E o Senhor está te fazendo um convite. Meu filho, só entra nessa casa que é sua, sempre foi sua, e aprenda a ser filho. Eu não te chamei para ser meu servo, eu te chamei para ser o meu amigo, eu te chamei para ser o meu filho.
Então vem, desfruta dos benefícios de ser um filho. Senta na mesa, porque eu já preparei um banquete para você. Mas a gente só vai poder desfrutar do banquete se eu entender, esse lugar aqui é meu. E tem uma coisa que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu lembro que eu participei de um congresso e tinha uma mesa linda, maravilhosa, com várias coisas que as pessoas usavam no passado. Então, coisas que eu nunca experimentei. Damasco eu tinha experimentado, mas várias coisas diferentes, gente. Eram coisas diferentes que eu nunca tinha experimentado. E uma mesa gigante, um monte de gente para comer. E aí, estava lá aquela fila gigante. Eu falei, vou deixar todo mundo comer primeiro. Porque estava todo mundo ali amontoado na mesa, ceando e tal. Vou esperar todas as pessoas comerem. Deixa lá, as pessoas lá. E naquela hora, olha só como Deus fala com a gente nas coisas pequenas, as mais simples. O Espírito Santo falou comigo, você sempre faz isso. Aí eu pensei, eu sempre faço o quê? E aí o Senhor falou no meu coração, você acha que você não é merecedora, que o seu lugar é o último, que é para os outros primeiro, que você não pode chegar primeiro, você não se prioriza. Olha só, gente, uma santa ceia falando tanto comigo, você não se acha digna de sentar na mesa. E eu fiquei pensando, na hora eu me levantei e eu fui e ceei. E eu não sei por que eu estou compartilhando isso aqui agora, mas talvez faça sentido para alguém. Talvez a gente não se priorize muitas das vezes. A gente acha que o outro merece mais do que a gente, mas é para todos. Não é uma competição, é para mim e para você. Então tem lugar para todos nessa mesa, não só para alguns, é para todos. Aleluias. O Senhor não te chamou primeiro para um ministério, Ele te chamou primeiro para ser filha e para ser filho. E um dia que a gente entender isso, a gente vai voar no Senhor, porque nós entendemos a nossa identidade em Deus. Então, antes de fazer, de conquistar, nós precisamos entender que somos filhos amados. Esse foi o segundo ponto. E aí eu vou caminhar para o terceiro ponto, que fala assim, você não é amado porque você faz algo. E o amor de Deus, ele é maior do que o nosso erro, do que os nossos pecados. E aí eu ainda continuo na história de Davi. Davi, ele foi escolhido rei. E ele fez e aconteceu. Ele fez muita coisa. Ele teve muitas conquistas. Ele conquistou territórios. Ele declarou mesmo que Israel era poderoso. Tinha potência militar. Tinha força política. Davi fez e aconteceu. Davi deixou tudo preparado para que seu filho construísse um palácio, o Templo de Salomão. Quantas conquistas Davi teve? Mas Davi cometeu erros. Davi adulterou. Davi mentiu. E Davi foi um homicida. Mas ainda assim, e essa palavra me traz muita esperança, porque mesmo ele tendo feito tanta coisa errada, ele não era marcado como um homicida. Ele não foi marcado como um pecador, como um mentiroso. Deus ainda continuava chamando ele do homem segundo o meu coração. O rótulo que Deus deu para ele era, você é um homem segundo o meu coração. Não é isso que te determina quem você é. Não é isso. Porque eu sei quem você é. E essa palavra me pega forte, porque se fosse mérito de Davi, ele jamais teria sido chamado homem segundo o coração de Deus, porque nunca foi o mérito dele. Mas por que ele era chamado do homem segundo o coração de Deus? Porque ele voltava para Deus. Ele pecava e se voltava para Deus. Ele pecava e ele se arrependia. E ele clamava, Senhor, tem compaixão de mim, porque eu pequei. Pega os salmos de Davi, são declarações de um homem humilde, que reconhece as suas falhas e os seus erros todos os dias. E ele se levanta no outro dia, ele sabe que ele vai errar, mas ele fala e está ali na presença de Deus, se entregando de novo e pedindo, Senhor, mais uma chance, mais uma chance. Ele tinha um coração quebrantado. E é isso que Deus quer de nós. Não são as nossas conquistas, não é o nosso currículo, é o nosso coração entregue, sensível. Porque quando Davi falha, a identidade dele não é cancelada. Ele continua sendo Davi. O perdão de Deus, ele mostra que o chamado, ele não dependia apenas de um checklist, de uma tarefa cumprida. Não, dependia de uma aliança.
E a aliança, gente, é a especialidade do nosso Pai. Nós quebramos aliança. O ser humano quebra alianças. Mas o nosso Pai não quebra aliança. Ele entende de aliança. E o arco-íris é a aliança que a gente vê estampada no céu todas as vezes. A promessa de que nós servimos um Deus de aliança. O nosso Deus é um Deus de aliança. Então a gente quebra. Mas do lado dele, ele não quebra. E essa entrega, esse amor de Deus me faz, mesmo errando, querer tentar todos os dias. Porque o Senhor merece mais de nós. E aí eu quero que você entenda que você não vai ser amado pelo seu currículo, pelas suas entregas. Olha só o meu currículo. Olha, Senhor, já fiz tantas coisas. Olha, eu cantei, eu preguei, abracei uma pessoa que eu não conhecia, eu orei. Deus vai pegar tudo isso daqui, olha, e vai falar, obrigada, meu filho. Obrigada. Mas não é só pelo seu currículo que você vai ser reconhecido. Eu quero que você agora imagine uma criança pequena. Você provavelmente já fez isso. Você já quebrou alguma coisa na sua casa quando você era criança. Essa criança quebra um vaso e ela chora. Ela chora porque ela sabe que não tem como consertar. E o pai e a mãe, meu Deus, quebrou mais um vaso. Vai deixar de amar porque quebrou? Vocês vão deixar de amar quando a Holly quebrar? Não vai deixar de amar. Vai dar uma correção, né? Falar alguma coisa, mas não vai deixar de amar. O amor continua o mesmo. O erro não vai tirar o amor. O vaso, ele pode ser substituído. Mas o amor de Deus por nós, não é substituído. Nunca é quebrado. Eu sei que cada um tem a sua história. Tem um negócio que fala que é síndrome do filho do meio. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu sou uma filha do meio. Então eu posso falar bastante sobre esse assunto. Eu sei que não é uma regra, mas pode se encaixar para algumas pessoas. O filho do meio não é o mais velho, mas também não é o mais novo. Ele é o quê? O filho do meio. Ele só quer estar ali, sobrevivendo e mostrar para os pais, ei, eu estou aqui. E os pais acham, não, ele se vira. Deixa que ele se vira. Então, eu recebi muito amor dos meus pais. Mas eu cresci querendo aparecer. Querendo mostrar, eu estou aqui, olha para mim, querendo mostrar quem eu era. Porque talvez no fundo eu não me sentia tão especial, eu não me sentia, me sentia esquecida algumas vezes, porque a atenção estava voltada para as minhas irmãs. E é engraçado que quando nós entendemos que nós temos um pai, a gente entende que a gente não precisa fazer pirueta. Você não precisa fazer pirueta. Você só precisa ser você, do jeitinho que você é. Que o seu pai te ama e te aceita do jeitinho que você é. Ele vai moldando a gente? Vai ajustando as coisas? Ele vai fazer isso. Mas a sua essência, é a essência que ele colocou dentro de você, ele ama. E ele quer que permaneça. O amor de Deus, ele não é diferente. O amor de Deus é esse amor tremendo, esse amor grande. Que apesar da nossa falha, apesar da nossa rebeldia, apesar do nosso pecado, apesar da nossa ignorância, apesar da nossa teimosia, Ele ama. Porque Ele ama, porque Ele é Deus. E Ele ama porque Ele te escolheu. E eu queria que você fechasse os olhos nessa noite. A gente vai cantar uma música. E enquanto a gente estiver cantando essa música, eu gostaria que você estivesse mesmo se colocando nas mãos de Deus. Porque Ele sente a sua falta. O Deus das galáxias de milhões de estrelas, o Deus do universo de mares incontáveis, sente a nossa falta. E isso é lindo demais. E eu queria que você tivesse um momento seu com o Senhor. Enquanto a gente canta essa música. Deixe o Senhor ministrar no seu coração.